Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 26 de março. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos. Te convido a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest. Procedimento aqui bem simples. Canto inferior direito do seu vídeo, se tiver aparecendo a imagem, inscreva-se. É só você passar o cursor do seu mouse em cima dessa imagem e na sequência clicar na opção de se inscrever no canal. Se não estiver aparecendo na parte inferior do vídeo, vai ter outra opção para você se inscrever no canal. Para que você possa receber no seu celular, no seu desktop, as recomendações de compra e venda, sempre que se encaixar dentro da minha metodologia, as carteiras de ações, as informações relevantes, vídeos exclusivos para dentro desse canal, tudo isso no seu celular, no seu desktop, é só você clicar aqui no caixa que está aparecendo para você e seguir os procedimentos. Ou também ir lá na loja da Apple, Apple Store, ou na Play Store, tanto para iOS quanto para Android, pesquisar o aplicativo DV Invest e instalar aí no seu celular. Você vai poder testar esse serviço aí de forma gratuita durante um determinado serviço. Então aqui vamos falar na análise de hoje sobre Ibovespa, futuros eu vou falar sobre mini índice e mini dólar, e as ações eu venho falando de PTR4, Vale 3, ABEV3, B3SA3, CEMIG 4, Hapvida, HPV3, IDUC 3 e IGTA 3. Começando aqui pelo Ibov, só mencionando que eu ia colocar hoje aqui para falar de BBDC4, mas como eu acabei de fazer uma análise especial de BBDC4, uma análise mais ampla, eu optei por não colocar nesta análise. Então o Ibovespa alta no dia de hoje, alta aí de 3,66%, está dentro do leilão de fechamento, então pode alterar um pouco essa variação, mas nesse momento o Ibov está vindo para um fechamento acima, se o leilão, deixa eu dar uma olhada até no índice futuro, para ver se o índice futuro não está perdendo força depois do... Não, está ganhando um pouco mais de força depois do fechamento do pregão, vamos ver se continua ganhando força até o fechamento dessa última hora de pregão para o mini índice. Ainda isso aqui vai fechar, ainda vai ter outra hora de pregão, mas de maneira geral... Fechamento aí em alta, superior a 3%, acima da média móvel de 3 períodos, lado positivo. Se olha para o gráfico de 60 minutos no Ibovespa, temos aqui uma sinalização ainda positiva para a tendência de alta. Mesmo que venha aqui um pouquinho mais para baixo, ainda fica uma expectativa mais para cima no Ibov. Olhando aqui, está perto de vir para fechar a semana por enquanto com alta já de 15,85%. Finalmente uma semana de recuperação após 4 semanas muito fortes para baixo. Então temos um cenário mais positivo de recuperação, o candle começou a ficar um pouco menor, perdendo um pouco de força no movimento de subida, mas é um processo de correção que poderia acontecer, está por enquanto ficando um pouco mais aí se sustentando acima da média móvel de 13 períodos. A perda da mínima do pregão de hoje sinalizaria a chance de se ter um novo movimento para baixo, onde a gente já poderia olhar em termos de suporte para o Ibov na faixa de 71.168, aquela região de 72 a 71, e aí depois disso teria aqui na casa dos 68.300. Em termos de desafio para frente, a região aqui por volta dos 82.564, aqui mais em cima do gráfico diário, seria essa região de desafio para o Ibovespa. Seguindo para os futuros, lembrando, se essa análise estiver sendo útil para você de alguma forma, seja agora ou no decorrer dela, útil no sentido de, em termos de aprendizado, em termos de leitura do mercado, se agrega algo para você, deixe seu like, seu joinha, eu agradeço de imediato. Gráfico de 60 minutos. Temos aqui o mini índice gerando pivô de alta, topos e fundos ascendentes, ou seja, mais um pivô de alta, e aqui agora ameaçando mais outro pivô de alta. Então a tendência continua sendo de alta. Para o próximo pregão, ou seja, dentro do que tem aqui, fundo ascendente no gráfico de 10 minutos, ou no gráfico de 5 minutos, fica mais para se buscar a operação de compra de day trade para o próximo pregão. Abriu subindo e continuou gerando fundo ascendente, ainda melhor ainda, para cima dos 78.240 como suporte, fundo ascendente acima desse patamar, o pivô de alta, foco em buscar a operação na ponta compradora. Para a ponta vendedora, o foco maior seria o que? Abre caindo, vem para baixo dessa região aqui que funcionou como suporte. Região essa na casa dos 76.365 a 76.370. Enfim, essa região aqui. E passou a gerar topo descendente no gráfico de 10 minutos ou no gráfico de 5 minutos abaixo desses 370, 76.370. Fica mais para se trabalhar na venda de day trade no mini índice. E aí o próximo suporte ficaria lá na casa dos 76.400 e abaixo disso a gente vai falar na região de topo anterior em torno de 72 mil pontos. Indo aqui para o mini dólar, no dia de hoje a gente tem o dólar caindo 0,76%, dentro de um movimento de correção que está
se aproximando ali da média, um local onde pode gerar um novo fundo ascendente no dólar, mas por enquanto segue aí dentro do movimento de queda. G60 ficou com a tendência indefinida, olha só, a ativa aqui gerou fundo no mesmo nível do fundo anterior, tendência indefinida, mas com os topos descendentes. Isso vai reforçando a chance maior de poder romper aqui para baixo essa região aqui de suporte, região essa de suporte que vem daqui de trás, ó. A região lá que vem na casa dos 4.995 até 4.985, uma região aqui de 10 pontos, que o mercado vem se sustentando aqui acima. Só teve um candle aqui que fechou um pouquinho abaixo, um ponto abaixo, que fechou nos 94, que foi aqui esse fundo. Mas por enquanto vai se sustentando acima desse patamar. O fato é que a gente tem aqui nesse momento no dólar com um movimento para baixo no G60. Ou seja, abriu para baixo, passou a gerar topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Abaixo dessa região de 95, 94, fica mais para se trabalhar na venda de day trade, através de topo descendente, pivô de baixo, no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Abriu subindo e para cima desse nível aqui, ó, preferencialmente para cima de um patamar aqui de 5,021, veio para cima dessa região, que são as médias, gera aqui algo relevante para cima e passa a proporcionar sinalizações de alta acima dos 5,021, fica um pouco mais para se trabalhar na ponta compradora, tentando pegar um movimento de subida, não só para uma resistência ali em 5,37, mas principalmente para uma região que foi aqui testada logo no início do pregão de hoje, que é uma região ali que bate na casa ali dos 5,049 e até um nível um pouco mais acima na faixa de 5,069. Seguindo aqui agora para as ações, a PTR4 no dia de hoje, apresentando aqui uma estabilidade, mais 0,42%, subiu, bateu na média, deu uma patinada, perda da mínima desse pregão seria o quê? Um sinal de saída de uma posição comprada. Uma alternativa de trabalhar na operação de venda de swing trade é uma das possibilidades. Risco um pouco maior por conta do fundo já gerado no gráfico semanal e pelo tamanho do movimento de queda, a recuperação, sinal de fundo no semanal em cima de uma região importante de suporte do mensal. Então isso aumentaria um pouco mais o risco da operação na ponta vendedora, mas devido ao candle menor do que pelo menos os anteriores, seria uma das alternativas de trabalhar na venda de swing trade se perder essa mínima com stop acima dessa máxima. É uma alternativa em cima de PTR4 ao testar a média móvel exponencial de 13 períodos. No gráfico de 60 minutos, a gente tem atendo aqui um sinal de subida em cima de uma média. Então, se vier para baixo justamente da mínima do dia, aumenta a chance de ter algo realmente para baixo, que o próximo nível de suporte para Petro, olhando para o G60, ficaria mais por volta dos R$ 13,26. Seguindo para Vale 3, dia de hoje, alta de 2,03%. Lembrando, tanto Vale 3 quanto PTR4 estão dentro do leilão de fechamento. Então, por exemplo, Vale 3, que está aqui em 41,68, pelo menos entrou no leilão em 41,68. Nesse momento, o leilão está em 41,78. Está puxando um pouco mais para cima. No caso da Petro, entrou em R$ 14,38, está em 14,34. Então, o 14,45 e subindo um pouco mais. Então, a gente tem aqui o leilão alterando aqui agora, 14,40, enfim, um pouquinho acima do preço que ela entrou, R$ 14,38. Então, na Vale 3, temos a ação se sustentando acima da média móvel de 13 períodos, ponto positivo. Um ponto positivo no meu modo de ver. Se olharmos para o gráfico de 60 minutos, o que é que nós temos? Correção, sinalização de alta em cima do ativo. Pode vir um pouco mais para baixo? Pode fazer isso aqui, gerar um pivô de baixo? Pode. Descaracterizaria a possibilidade de entrar comprando esse ativo ainda num novo sinal de alta no fundo ascendente, no G60? Não. O próximo pregão ainda ficaria interessado em entrada. Vou botar até no gráfico de 120 minutos para ficar um pouco mais claro o que eu quero dizer. Ou seja, o papel pode vir um pouquinho ainda mais para baixo e gerar um sinal de alta aqui. Aumentaria a probabilidade de romper essa zona de resistência que tem pela frente aqui na casa dos 42,61 e 42,90. Então, nesse momento, o ativo dentro de um movimento de subida, para quem está comprado, a mínima do pregão de hoje é um dos pontos de trabalhar com stop de proteção em 39,98, se sua compra é de swing trade. Mas, de maneira geral, o papel ainda com um cenário mais favorável para se olhar um pouco mais para a operação de compra até no intraday, day trade. Ambev, dia de hoje, boa alta, 10,3%, né? Se não alterar tanto aqui o leilão dela apontando para 12,85 e ela entrou aqui no leilão 12,85, está bem no mesmo valor.
O que eu quero destacar em relação à Ambev? O cenário como um todo para longo prazo ficou ruim, né? O ativo está em tendência de baixa no mensal, está em tendência de baixa no gráfico semanal, tá? Só que no semanal está gerando o quê? Um sinal de fundo, que abre-se a chance de, depois de um longo movimento de baixa, o papel gerar algum movimento ou de subida ou lateral, ou seja, uma correção no preço ou no tempo. E aí, olhando para nesse aspecto, olhando para o gráfico diário, dá para se perceber que o ativo que estava fraco para subir gerou um candle relevante, passando por várias máximas anteriores ali, vindo inclusive para cima da média móvel exponencial de 3 períodos. Daria para eu comprar aqui com stop aqui embaixo? Risco um pouco maior dessa compra, que seria basicamente uma compra de um pivô de alta. É uma das alternativas de entrada com stop abaixo da mínima do pregão de hoje em 11,88. Outra alternativa de entrada que eu me interessaria mais, ou aqui comprar um pivô de alta com stop abaixo dessa correção, ou cair um pouco mais, próximo pregão, e gerar um sinal de alta em cima dessa região aqui, seja da média móvel ou de topo anterior que está na casa dos 12,45. Então seriam essas duas alternativas aí em termos de compra de swing trade para Ambev, ou mesmo pelo gráfico ali de 60 minutos, onde vai ter resistência pela frente, primeiramente na casa dos 13,75, seguido depois de R$ 14,00 e na sequência na região de 14,50. B3SA3, ativo também gerando uma boa recuperação, gráfico semanal proporcionando um fundo lá no semanal, superando a máxima da semana anterior, então ponto positivo, se sustentando acima da média móvel de 3 períodos do gráfico diário, assim como a Vale 3, fechou acima, se sustentou acima, ponto favorável. Desafio dela aqui nessa faixa de preço, que é em torno ali dos R$ 40,24, dando um zoom menos, a gente pode ver outro fundo ali na faixa dos R$ 41,98. Então temos aqui dois níveis importantes de resistência para o papel. Comprar aqui para swing trade, para mim não faz muito sentido por conta já de ter feito todo o movimento de subida, você fica distante do suporte, muito próximo das resistências. Aí teria que aguardar algum processo de correção no gráfico diário para buscar compra. A outra alternativa é o intraday, que gerou aqui na penúltima hora de pregão um engolfo de alta, um processo aqui de sinalização de fundo em cima de um patamar de suporte do gráfico de 60 minutos, então gerou um sinal positivo, aumentando a probabilidade de ter alta aqui para cima, ou seja, alta num movimento para romper os dois topos anteriores aqui, basicamente gerar um pivô de alta. Então, processo de compra pelo intraday, para quem está comprado, trabalharia com stop aqui embaixo. Tá? Então essa seria a alternativa de entrada. Ou mesmo gráfico de 15 minutos, fundo ascendente, pivô de alta seria outra alternativa de entrada, pensando mais em day trade, em B3SA3. Ficar atento justamente nessas resistências que eu acabei de citar aqui para o papel. CEMIG 4, boa alta de 11,36%, ainda dentro aí do seu leilão de fechamento. Ativo aqui vindo para um fechamento acima da média móvel exponencial de 3 períodos, acima dos R$ 10,10. Só dar uma olhada aqui no leilão dela. Está em R$ 10,00 exatamente o leilão dela, ou seja, puxando um pouquinho para baixo o fechamento. Mas o fato é que está vindo para um fechamento muito bom, depois de uma pancada forte para baixo, um pregão forte, outro pregão forte para cima. Olhando para o gráfico de 60 minutos, o que me chamaria a atenção? Eu acho até bom ela puxar para baixo. Por quê? Porque se ela recuar no próximo pregão, ver aqui, gerar um sinal de alta mais próximo possível da média, testar essa região aqui de topo anterior, lá, fechou em R$ 10,00 mesmo. Aqui na faixa dos 9,73 ou um pouco mais para baixo e proporcionar um sinal de alta, ou ficar aqui um pouquinho mais tempo de lado, aqui assim, ficar um pouco mais de lado e gerar pivô de alta enquanto a média se aproxima, seria outra alternativa de buscar a entrada na ponta compradora nesse ativo que pelo gráfico semanal conseguiu superar a máxima da semana anterior. No gráfico mensal, qual o grande desafio desse papel? Depois de ter testado uma região aqui importante, vai se recuperando para cima de outro ponto importante de preço, que é toda aquela região aqui, desde esse patamar aqui até esse aqui. O patamar mais alto ali, 10,09. Se fechasse acima do 10,09, um pouquinho mais, ou seja, reduziria, esse aqui é um sinal ruim no gráfico mensal, mas reduziria a importância desse sinal ruim. Daí, quanto maior a sombra inferior, mais seria a redução aí do impacto desse mês no papel, em termos de pelo menos trazer uma expectativa um pouco melhor, pensando até no curto prazo no ativo que pode alterar a sua tendência aqui para alta, fundo ascendente e pivô de alta. Então vai ser muito importante para o ativo permanecer acima dessa região aqui, ó, pelo menos na região ali que vai na faixa dos 9,44 até um patamar de 9,19. Para quem está comprado, o stop aqui facilmente posicionado abaixo da mínima do pregão de hoje. Rap Vida HPV3,
gosto bastante desse movimento de subida dela. Gostar no sentido de ver força por parte dos compradores. Olha o fundão lá que está montando no gráfico semanal. Então, algo realmente relevante. O que a recuperação aí de Rap Vida. E esse movimento aqui, grande movimento para cima comparado a esse aqui, já vai fazendo a chamada simetria do preço, que pode vir até um pouco mais acima ali na casa dos 55,42. O desafio que está em cima desse fundo anterior. Primeiro nível de desafio que ela está respeitando para o pregão de hoje. Pregão de alta de praticamente 11%. Se olharmos para a compra de swing trade, faria essa entrada? Não. Compraria também no gráfico semanal em cima da zona de resistência? Não. Avaliaria o comportamento do preço pós essa subida, alguma correção, para aí sim planejar a entrada, seja para prazo maior, seja para um semanal, seja até mesmo para swing trade principalmente. Pelo gráfico intraday de 60 minutos, correção um pouquinho maior que do preço, fundo ascendente, mais interessante para se buscar essa entrada um pouco mais afastado das resistências, como por exemplo aqui na faixa dos 50,74 e depois na casa dos 52,52. Acima disso, o outro nível de resistência vai ficar aqui por volta dos 55,76. E Duque 3, dois candles também muito fortes para cima. Observando o gráfico semanal, já superando a máxima da semana anterior, também algo interessante, apesar de ter anulado a tendência de alta no gráfico semanal, de estar em tendência de baixa no gráfico diário, mas o papel com essa sinalização aqui, ela aumenta a probabilidade de se mudar a tendência do gráfico diário, de gerar ou uma tendência indefinida, gerar um fundo ascendente mais adiante, ou mesmo até gerar pivô de alta nos próximos pregões, demorando um pouco mais aí alguns pregões. Indo para o gráfico mensal do ativo, olha onde o papel veio bater, ó, nessa região de fundo anterior, passou por esse outro patamar, mas quanto mais níveis esse ativo for subindo e vindo para um fechamento do mês em níveis acima de níveis de suportes que foram testados, quanto maior o nível que ela ficar acima, ainda mais aqueles papéis que conseguiram fechar acima de níveis, de todos os níveis importantes de suporte que tinha pela frente, que o caso dela, o nível importante de suporte seria mais relevante, seria na faixa dos 32,05. Se ela conseguir fechar o mês acima desse patamar, é algo mais relevante em termos de recuperação do preço, que pode trazer algo mais para cima, ou mesmo a sustentação do preço em cima desses níveis que eram suportes anteriormente e continuariam sendo suportes. Então, primeiramente 32,05, depois na faixa ali dos R$ 30,53, abaixo disso R$ 26,11 e por último aqui mais por volta dos R$ 20,85. Então, são níveis que ela vai conseguindo se manter acima. E olhando para o gráfico diário, temos esse movimento forte para cima com alta aí de 20,72% do pregão de hoje, gráfico de 60 minutos, recuou, gerou sinal de alta, possibilidade de compra pelo gráfico de 60 minutos. Pelo gráfico diário eu não faria essa entrada porque é um candle muito grande, o stop ficaria muito grande, aí ela já tem resistência aqui próxima na faixa dos 34,40. Acima disso teria uma resistência só lá na faixa dos R$40 número redondo e depois em 40,99. E por último, IGTA3, naquela sequência, falei de BRML3 no setor de shoppings, falei ontem de Multi3, agora eu estou falando hoje de Iguatemi. Temos aí Iguatemi se recuperando bem também, semana por enquanto faltando um pregão, vindo com alta aí de 30,71% para um fechamento aí para cima da máxima da semana passada. Olhando para o gráfico mensal do ativo, acima da região, tentando se recuperar o mês, que vai faltar apenas 3 pregões agora para fechar o mês. Seria interessante ver Iguatemi fechar para cima dos 38,03, nesse momento em 36,60. O papel foi lá embaixo, bater em níveis importantes de preço, ó. Nesse topo, que aqui ficou como suporte, e aqui o papel veio bater aqui e gerou uma forte recuperação. Vamos ver se consegue, além de fechar acima desse nível, que também está apontando para o fechamento acima desse nível, que se consegue fechar acima dos R$ 38,00 aqui, sendo mais exato 38,03. Enfim, o nível mais importante. Mas o fato é que depois desse movimento de subida, para quem está comprado no swing trade, contra a tendência, o stop ficaria abaixo da mínima do pregão de hoje. Perdeu essa mínima aqui, aumenta a probabilidade de voltar a cair em Iguatemi. E para trazer uma expectativa maior desse movimento da prosseguimento aqui para cima, ou seja, continuar para fechar acima dos 37,05 que ela não conseguiu no pregão de hoje, que é uma resistência, e aí buscar uma próxima resistência na faixa dos 40,87.
Aqui no gráfico de 60 minutos, o que deveria acontecer para até inclusive gerar uma compra? Isso aqui, ó, vem esse movimentozinho fraco para baixo, para aqui em cima dessa média, para em cima de um topo anterior na casa dos 35,91 e gera esse sinal de alta, que aí seria algo ainda mais positivo para buscar essa compra em cima de Iguatemi, já trabalhando acima da média móvel de 13 períodos do gráfico diário. Então é isso, amigos, muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise. Um grande abraço e até o próximo pregão.